Com o coração despedaçado, ela caminhava pelas ruas carregando o paletó do falecido marido, lembrando dos momentos felizes que viveram juntos. Quando avistou um homem em situação de rua em frente à igreja, com pena dele, resolveu lhe dar a peça. Mas quando o homem vestiu o paletó e enfiou a mão no bolso interno, seus dedos tocaram um objeto minúsculo que guardava um segredo perigoso. E seu rosto mudou na mesma hora. O que parecia um simples gesto de caridade se transformou no início de um mistério sombrio, capaz de revelar segredos enterrados com a morte do marido. Segredos que jamais deveriam ter vindo à tona. Olá, queridos. Estou de volta com mais uma história incrível que vai mexer com suas emoções. Se esta história tocar seu coração, não esqueçam de curtir. É só um clique para vocês, mas significa muito para mim. E nos comentários me digam de qual país e cidade estão assistindo. Vamos começar esta jornada juntos. Helena caminhava lentamente pelos corredores silenciosos do Hospital Central de Valmont. Suas mãos ainda tremiam ligeiramente, reflexo de uma cirurgia particularmente complexa, que havia durado 12 horas. Aos 35 anos, ela era considerada uma das neurocirurgiãs mais talentosas não apenas da cidade, mas de toda a região. Sua reputação havia se construído através de anos de dedicação incansável, noites sem dormir e uma precisão cirúrgica que beirava o sobrenatural. Mas nada disso importava agora. Há 3 meses, sua vida havia desmoronado como um castelo de cartas. A pequena igreja de São Sebastião ficava a apenas 2 quadras do hospital. Helena havia desenvolvido o hábito de visitá-la após os plantões mais difíceis, especialmente nas manhãs silenciosas, quando a luz dourada filtrava através dos vitrais coloridos. O ambiente tranquilo e o aroma suave das velas acesas lhe proporcionavam a paz que tanto necessitava desde a morte de Gabriel. Gabriel Montes havia sido muito mais que seu marido. Era seu melhor amigo, seu confidente, sua âncora em um mundo que frequentemente testava os limites da resistência humana. Empresário bem-sucedido, ele trabalhava como diretor de projetos em uma das maiores construtoras da região, a Corporação Silveira. Seus 3 anos de casamento haviam sido os mais felizes da vida de Helena, até aquela manhã terrível de segunda-feira. Gabriel estava viajando para as montanhas próximas, onde a empresa construía um novo complexo residencial. A reunião com os investidores era crucial para o projeto. Helena ainda se lembrava do beijo de despedida, das palavras carinhosas sussurradas em seu ouvido. Quando eu voltar, vamos começar a planejar nossa lua de mel atrasada. Ele nunca voltou. O carro foi encontrado no fundo de um desfiladeiro, completamente destruído pelo fogo. As autoridades determinaram que Gabriel havia perdido o controle do veículo numa curva fechada. O combustível havia se espalhado e o incêndio foi tão intenso que não restou quase nada para ser recuperado, nem mesmo o corpo. Não se preocupe, havia dito o investigador Simas durante o interrogatório. O rio na base do desfiladeiro tem uma correnteza muito forte nesta época do ano. É possível que os restos mortais tenham sido levados pela água, mas garanto que ninguém poderia ter sobrevivido a um incêndio dessa magnitude. Helena acendeu 2 velas na frente do altar principal, uma para Gabriel, outra por sua própria força para continuar vivendo. Fechou os olhos e tentou encontrar algum sentido na tragédia que havia destruído seus sonhos. Foi quando ouviu uma voz suave vinda da entrada da igreja. "Com licença, senhora." Helena se virou e viu um homem jovem sentado nos degraus da entrada. Sua aparência era de quem havia passado muitas noites ao relento. A barba por fazer, os cabelos desgrenhados e as roupas gastas contavam a história de alguém que havia perdido muito na vida. Mas havia algo em seus olhos, uma inteligência que não condiziam com sua situação aparente. "Desculpe incomodar", ele continuou, "mas faz muito frio aqui fora." Helena olhou para a sacola que carregava. Dentro estavam algumas roupas de Gabriel que ela havia decidido doar para instituições de caridade. A jaqueta de couro marrom estava no topo. Gabriel havia usado apenas algumas vezes antes de morrer. "Tome", disse ela, aproximando-se e estendendo a jaqueta. "Era do meu marido. Ele não precisa mais." O homem hesitou por um momento,
claramente tocado pela gentileza inesperada. Muito obrigado, senhora. Que Deus a abençoe por sua bondade. Ele vestiu a jaqueta cuidadosamente, e Helena notou como ela se ajustava perfeitamente ao seu corpo. Gabriel não era muito maior que aquele homem. A senhora vem aqui com frequência? Perguntou o estranho. Ultimamente sim, respondeu Helena. Este lugar me traz paz. Entendo perfeitamente. Às vezes precisamos de um refúgio silencioso para processar nossas perdas. Helena ficou surpresa com a eloquência do homem. Havia algo em sua maneira de falar que não combinava com sua aparência de morador de rua. Cuide-se, disse ela antes de entrar novamente na igreja. O homem acenou e começou a se afastar, mas parou abruptamente. Havia enfiado a mão no bolso interno da jaqueta e encontrado algo que não esperava. Lucas Ferreira observou a mulher entrar na igreja antes de examinar o objeto que havia encontrado no bolso da jaqueta. Era um pequeno dispositivo de armazenamento em formato de tigre dourado. Claramente, um pendrive disfarçado como um chaveiro decorativo. Ele não era realmente um mendigo. Lucas trabalhava para Marcos Jaguar Santana, um dos principais controladores do crime organizado na região de Valmont. Sua função oficial era gerente de segurança. Uma descrição vaga que cobria uma variedade de atividades questionáveis, desde investigações particulares até a eliminação de problemas que poderiam comprometer os negócios de Santana. Naquela manhã, Lucas estava em uma missão de reconhecimento. Uma rede ilegal de pessoas havia começado a operar na região, especializando-se em moradores de rua e crianças órfãs. Eles forçavam suas vítimas a mendigar e, posteriormente, as negociavam para organizações ainda mais sinistras. Santana não tolerava competição em seu território, especialmente quando envolvia a exploração de crianças. Lucas havia se disfarçado como morador de rua para se infiltrar na organização e descobrir quem eram os líderes. A igreja era um ponto de encontro conhecido. Muitas pessoas desesperadas procuravam ajuda ali, tornando-se alvos fáceis. Mas o pendrive mudava tudo. Gabriel Montes. Lucas reconheceu o nome nas fotografias de casamento que havia visto no apartamento da mulher quando fez sua pesquisa de rotina. O homem, supostamente, havia morrido em um acidente de carro 3 meses antes. Mas se havia um pendrive escondido em uma jaqueta que ela estava doando. Lucas precisava descobrir o que estava naquele dispositivo. Naquela mesma noite, ele bateu na porta do apartamento de Helena. Quem é? Perguntou ela através da porta, claramente cautelosa. Meu nome é Lucas Ferreira. Nos conhecemos na igreja hoje de manhã. Preciso falar com a senhora sobre algo importante. Helena hesitou. O homem parecia completamente diferente, limpo, bem vestido, com aparência profissional. Ela mal o reconheceu. É realmente você? Perguntou, abrindo a porta com cautela. Sim, sou eu. Lamento ter mentido sobre minha situação, mas preciso explicar algo importante que descobri. Lucas mostrou sua identidade. Ele realmente trabalhava como investigador particular, embora não mencionasse para quem. Encontrei algo no bolso da jaqueta que a senhora me deu, disse ele, mostrando o pendrive. Acredito que isso pode estar relacionado à morte de seu marido. Helena ficou pálida. O que quer dizer com isso? Posso entrar? Seria melhor conversarmos em particular. Helena permitiu que ele entrasse, mas manteve a porta próxima ao corredor entreaberta. Trabalho investigando crimes organizados na região, Lucas explicou. Hoje de manhã estava em uma operação para identificar uma rede ilegal de pessoas. Quando encontrei este dispositivo, percebi que pode conter informações importantes. Gabriel nunca me falou sobre nenhum pendrive, disse Helena, pegando o objeto de suas mãos. Eu sempre verificava os bolsos de suas roupas antes de lavá-las. Ele costumava esquecer cartões e documentos. É possível que ele tenha escondido propositalmente, sugeriu Lucas. Senhora, posso fazer uma pergunta delicada? Como exatamente seu marido morreu? Helena respirou fundo. Acidente de carro. Ele estava indo para uma reunião nas montanhas. O carro saiu da estrada e foi destruído pelo fogo. E o corpo nunca foi encontrado? O fogo foi muito intenso. A polícia disse que os restos mortais provavelmente foram levados pela correnteza do rio.
Lucas assentiu pensativamente. Senhora Helena, acredito que seria prudente examinarmos o conteúdo deste pendrive juntos. Se há informações sensíveis aqui, pode ser perigoso para a senhora manusear sozinha. Helena conectou o dispositivo no laptop de Gabriel. O sistema imediatamente pediu uma senha. Tente a data de nascimento dele, sugeriu Lucas. Para surpresa de ambos, funcionou. O pendrive se abriu, revelando várias pastas organizadas por datas e códigos numéricos. Isso são relatórios financeiros, murmurou Helena abrindo o primeiro arquivo. Mas conforme exploravam o conteúdo, ficou claro que não se tratava de relatórios empresariais comuns. Os documentos continham evidências detalhadas de fraude financeira, lavagem de dinheiro e esquemas de corrupção envolvendo a Corporação Silveira e várias outras empresas da região. Meu Deus, sussurrou Helena. Gabriel descobriu tudo isso? E pelo que estou vendo aqui, disse Lucas, ele estava planejando entregar estas informações às autoridades. Você acha que alguém terminou com a vida do meu marido por causa disso? Lucas olhou para ela com seriedade. Senhora Helena, acredito que seu marido não morreu em um acidente. Helena mal conseguiu dormir naquela noite. As revelações sobre Gabriel a haviam deixado em estado de choque. Como ele havia conseguido reunir tantas evidências sem que ela percebesse? E mais importante, quem eram os verdadeiros responsáveis por sua morte? Lucas havia partido com a promessa de investigar mais profundamente os nomes mencionados nos documentos. Muitos estavam codificados, mas alguns padrões eram reconhecíveis. Ele suspeitava que a própria empresa onde Gabriel trabalhava estava envolvida até o pescoço nos esquemas criminosos. Por volta das 2 da manhã, Helena foi despertada por ruídos estranhos vindos do corredor. Inicialmente pensou que poderia ser algum vizinho chegando tarde, mas quando ouviu o som metálico de alguém mexendo na fechadura de sua porta, soube que estava em perigo. Saltou da cama silenciosamente e pegou um martelo da gaveta da cozinha. Seu coração batia tão forte que ela temia que os intrusos pudessem ouvi-lo. Que droga, essa porta tem mais travas que um cofre, murmurou uma voz masculina do lado de fora. Relaxa, respondeu outra voz. Se ela tivesse alguma coisa mesmo, já teria aparecido até agora. O chefe disse para não deixar rastro. Se ela tem aqueles documentos, ela não tem nada. Aposto que nem sabe que o marido estava metido em confusão. Helena conteve a respiração. Eles estavam falando sobre os documentos do pendrive. Mas como haviam descoberto tão rapidamente? Após cerca de 20 minutos tentando forçar a entrada, os homens desistiram. Vamos tentar amanhã, disse um deles. Se ela não entregar o que queremos, vai ter que ser do jeito difícil. Helena esperou até ter certeza de que haviam partido antes de telefonar para Lucas. Eles estiveram aqui, disse com a voz trêmula. Tentaram entrar no meu apartamento. Eu estava esperando isso, respondeu Lucas. Alguém descobriu que você tem o pendrive. Pode ter sido minha culpa. É possível que tenham me seguido até sua casa ontem. O que eu faço agora? Preciso providenciar proteção para você. Conheço algumas pessoas confiáveis que podem ajudar. Enquanto isso, tente agir normalmente. Não deixe que percebam que você sabe sobre as intenções deles. Mas Helena não conseguia agir normalmente. No hospital, durante as cirurgias, sua concentração estava comprometida. Colegas começaram a notar sua ansiedade. Como poderia explicar que sua vida estava em perigo por causa de um pendrive que revelava um esquema de corrupção ligado à morte de seu marido? Durante o fim de semana, ela decidiu procurar ajuda de Diego Silveira, o melhor amigo de Gabriel e também funcionário da Corporação Silveira. Diego e Gabriel haviam trabalhado juntos por anos, desenvolvendo uma parceria tão próxima que colegas os chamavam de a dupla dinâmica. Se alguém pudesse ajudá-la a entender os códigos nos documentos de Gabriel, seria Diego. Helena. Diego pareceu genuinamente feliz em vê-la quando chegou ao apartamento dele naquele sábado. Como você está? Tenho pensado muito em você desde o funeral. Diego, preciso da sua ajuda com algo muito importante, disse ela mostrando o pendrive.
O rosto de Diego mudou instantaneamente quando ela explicou o que havia descoberto. Se essas informações se tornarem públicas, disse ele após examinar alguns documentos, nossa empresa será completamente destruída. Não apenas alguns gerentes, Helena. Estamos falando do conselho de diretores, pessoas ligadas à administração municipal, talvez até políticos estaduais. Mas essas pessoas terminaram com a vida do Gabriel, protestou Helena. Elas precisam ser punidas. Eu entendo sua dor, disse Diego, mas você precisa pensar nas consequências. Milhares de empregos serão perdidos. Famílias inteiras ficarão na miséria. Helena percebeu algo estranho no comportamento de Diego. Ele parecia mais preocupado com a proteção da empresa do que com justiça para Gabriel. Olha, continuou Diego, eu tenho programas de computador que podem decifrar os códigos que Gabriel usou. Se você me deixar o pendrive por alguns dias, posso fazer cópias dos documentos e trabalhar neles calmamente. Para você seria muito mais seguro do que manter isso em casa. Havia algo no olhar de Diego que fez Helena hesitar, uma urgência desesperada que não parecia natural. Prefiro que você trabalhe aqui, respondeu ela. Pode usar o computador de Gabriel. Faça o que precisar com os dados, mas não posso entregar o pendrive. Uma sombra passou pelo rosto de Diego. Helena, por que você não confia em mim? Diego, neste momento não posso confiar completamente em ninguém. Desculpe. Ela rapidamente fechou o laptop e guardou o pendrive no bolso. Realmente não tinha motivos específicos para suspeitar de Diego, mas algum instinto a alertava para não entregar aquele dispositivo. Depois que Diego partiu, Helena se deu conta de que estava verdadeiramente sozinha nesta situação. Não podia confiar na polícia. Os documentos sugeriam que alguns policiais também estavam envolvidos no esquema. Não podia confiar nos amigos de Gabriel. Qualquer um deles poderia estar comprometido. E Lucas, ela ainda não sabia se podia confiar nele completamente. A situação se tornou insustentável. Helena não conseguia mais trabalhar adequadamente, sabendo que homens perigosos poderiam estar a observando a cada momento. O medo constante estava afetando sua capacidade de concentração durante as cirurgias, algo inaceitável em sua profissão. Contra as instruções de Lucas, ela decidiu procurar a polícia diretamente. Na delegacia central de Valmont, Helena perguntou por Lucas Ferreira, esperando confirmar suas credenciais antes de revelar o que sabia. Como disse que ele se chama? Perguntou o oficial de plantão, Sargento Morales. Lucas Ferreira. Ele disse que trabalha em uma divisão especial de combate ao crime organizado. O sargento Morales consultou seus registros por alguns minutos, depois ligou para outros departamentos. Senhora, deve haver algum engano, disse finalmente. Não temos nenhum Lucas Ferreira em nosso quadro. Na verdade, não existe nenhum investigador com esse nome em toda a região. Helena sentiu o mundo girar ao seu redor. Apoiou-se no balcão da recepção, tentando processar a informação. Tem certeza? Perguntou com a voz fraca. Absoluta. A senhora pode ter sido vítima de algum tipo de golpe. Helena saiu da delegacia em estado de choque. Lucas havia mentido sobre sua identidade. Mas por quê? O que ele realmente queria com o pendrive? Naquela mesma noite, Lucas apareceu em sua porta novamente. Sei que você foi à polícia, disse ele através da porta fechada. E sei que descobriu que menti sobre quem eu sou. Não vou abrir esta porta, gritou Helena. Não sei quem você é realmente, mas não vou mais cair nas suas mentiras. Helena, por favor, me deixe explicar. Você está em perigo real. Como vou saber que não é você quem está me ameaçando? Lucas suspirou profundamente. Está bem, vou contar a verdade. Eu trabalho para Marcos Santana. Você já ouviu esse nome? Helena sentiu um frio na espinha. Marcos Jaguar Santana era notório na região. Um criminoso poderoso que controlava várias atividades ilegais, mas que, curiosamente, nunca havia sido preso. Havia rumores de que ele tinha contatos em altos escalões do governo. Você é um bandido, disse ela através da porta. Não exatamente, respondeu Lucas. Trabalho para Santana, mas minha função é manter a ordem em seu território. Ele não permite certas atividades, especialmente a rede ilegal de pessoas e exploração de crianças. E eu deveria acreditar nisso?
Helena, quando examinei os documentos no pendrive, reconheci alguns endereços. São orfanatos e abrigos, onde, segundo nossas informações, crianças têm desaparecido. Os administradores desses lugares negociam os órfãos para redes de exploração. Helena escutava através da porta, tentando decidir se deveria acreditar nele. Seu marido havia descoberto essa conexão, continuou Lucas. As empresas que ele estava investigando financiam esses orfanatos como fachada de caridade, mas, na verdade, estão lucrando com a rede ilegal de pessoas. Mesmo que isso seja verdade, disse Helena, como posso confiar em você depois de todas as mentiras? Porque preciso desses documentos para parar essa organização. Santana tem acesso a pessoas na administração que podem fechar esses orfanatos e prender os responsáveis. Mas precisamos dos nomes exatos. Helena permaneceu em silêncio por vários minutos. Não, disse finalmente. Se isso é realmente tão sério, então deve ser tratado pela polícia oficial, não por criminosos. Lucas tentou argumentar mais, mas Helena se recusou a abrir a porta. Finalmente, ele desistiu e partiu. Helena decidiu que sua única opção era tornar pública toda a informação. Se a história chegasse à mídia, os criminosos seriam forçados a se esconder e ela estaria mais segura. Helena procurou Diego novamente, desta vez decidida a expor toda a verdade publicamente. Você estava certo sobre não esconder essa informação, disse Diego quando ela telefonou. Tenho um contato na televisão local, um jornalista investigativo muito respeitado. Podemos organizar uma reportagem especial. Quando posso encontrar com ele? Perguntou Helena. Deixe comigo. Vou organizar tudo. Você só precisa aparecer no local e horário que eu marcar. Algumas horas depois, Diego ligou com os detalhes. O encontro seria à noite, em uma área mais isolada próxima ao rio, onde o jornalista poderia filmar sem ser interrompido. Por que não no estúdio da televisão? Perguntou Helena. Por segurança, explicou Diego. Se essas pessoas realmente terminaram com a vida do Gabriel, é melhor não dar a eles uma chance de interferir na reportagem. Helena concordou e se preparou para o encontro, levando o laptop de Gabriel e o pendrive. O local escolhido era uma área pitoresca às margens do rio Esperança, com vista para as montanhas. Quando Helena chegou, o sol já estava se pondo, criando uma atmosfera quase romântica, que contrastava com a gravidade da situação. Ela esperou por mais de 1 hora. Diego enviou algumas mensagens pedindo desculpas pelo atraso do jornalista, alegando problemas técnicos de última hora. Finalmente, Helena viu um SUV escuro se aproximando. Presumindo que fosse a equipe de reportagem, ela se dirigiu ao veículo. Foi quando percebeu seu erro terrível. 2 homens grandes saltaram do carro e a agarraram pelos braços antes que ela pudesse reagir. Não faça barulho, disse um deles, empurrando-a para dentro do veículo. Onde está o pendrive? Que pendrive? Helena tentou fingir ignorância, mas era tarde demais. O Diego nos contou tudo, disse o segundo homem vasculhando sua bolsa. Você realmente pensou que poderia expor nossos negócios sem consequências? Diego os enviou? Perguntou Helena, ainda esperando que houvesse algum engano. Os homens riram. Diego trabalha para nós há anos. Ele foi quem organizou o acidente do seu marido. Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Diego, o melhor amigo de Gabriel, havia orquestrado sua morte. Aqui está, disse um dos homens encontrando o pendrive na bolsa dela. A patroa vai ficar feliz. A patroa? Perguntou Helena. Você vai conhecer ela em breve, disse o homem puxando uma faca. Mas não se preocupe, não vai durar muito. Helena sabia que tinha apenas uma chance. Quando o homem com a faca se inclinou em sua direção, ela gritou: Esperem, tenho uma mensagem do Jaguar para vocês. Os 2 homens se entreolharam, confusos. Do Jaguar? Perguntou um deles. Marcos Santana, disse Helena, esperando que o nome tivesse algum efeito. Ele disse que vocês saberiam o que fazer. Por alguns segundos cruciais, os homens hesitaram, tentando processar essa informação inesperada. Foi tempo suficiente para Helena empurrar a porta do carro e rolar para fora, descendo pela encosta em direção ao rio. Peguem ela!
gritou um dos homens, mas a escuridão crescente e a vegetação densa dificultavam a perseguição. Helena correu até não conseguir mais, finalmente se escondendo entre os arbustos próximos ao rio. Podia ouvir os homens procurando por ela, mas depois de algum tempo, eles desistiram. "Deixa pra lá", ouviu um deles dizer. "Ela não vai sobreviver uma noite sozinha aqui. Os animais selvagens vão dar conta do serviço." Helena permaneceu escondida, até ter certeza de que os homens haviam partido. Estava ferida, assustada e completamente perdida. O frio da noite começava a penetrar suas roupas, e ela não fazia ideia de como voltar para a cidade. Foi quando ouviu uma voz jovem. "Senhora, você está bem?" Helena olhou para cima e viu um menino de aproximadamente 12 anos. Ele carregava uma vara de pescar e parecia conhecer bem a área. "Você viu aqueles homens que estavam me procurando?" perguntou ela. "Vi sim", respondeu o garoto. "Disse a eles que não tinha visto nenhuma mulher por aqui. Eles eram perigosos?" "Muito perigosos. Obrigada por me proteger." "Meu nome é Pedro", disse o menino. "Moro aqui perto. Quer vir para minha casa? Está fazendo muito frio." Helena seguiu Pedro até uma pequena cabana construída com materiais improvisados, mas surpreendentemente confortável. Havia até energia elétrica, fornecida por uma bateria portátil. "Você mora sozinho?" perguntou Helena preocupada. "Sim. Meus pais morreram em um incêndio há 2 anos. Prefiro viver aqui do que no orfanato." "Por que não no orfanato? Lá você teria comida, educação, cuidados médicos." Pedro fez uma expressão amarga. "O diretor do orfanato, Sr. Augusto, não está interessado no bem-estar das crianças. Ele nos usa para ganhar dinheiro." Helena sentiu um frio na espinha. "Como assim?" "Ele força as crianças a mendigar nas ruas e fica com todo o dinheiro. E algumas crianças desaparecem. Ele diz que foram adotadas, mas eu sei que é mentira." "Como você sabe?" "Porque eu passei uma semana com uma família que supostamente ia me adotar. Eles não queriam um filho. Queriam alguém para trabalhar de graça. Tinham outras 7 crianças, todas forçadas a trabalhar e mendigar. Quando tentei fugir, eles me maltrataram." Helena abraçou o menino, sentindo uma raiva crescente contra todo o sistema corrupto que havia destruído tantas vidas inocentes. "Pedro, o que você diria se eu pudesse te dar uma vida melhor? Uma família de verdade?" O menino olhou para ela com olhos cheios de esperança, mas também de ceticismo. "Você realmente faria isso?" "Eu faria", disse Helena, e pela primeira vez em meses sentiu um propósito real. "Mas primeiro preciso resolver alguns problemas muito sérios." Durante os dias seguintes, Helena se escondeu na cabana de Pedro, enquanto planejava sua próxima estratégia. Ela havia perdido o pendrive, mas ainda tinha conhecimento suficiente sobre o esquema para causar problemas. Lucas encontrou Helena 3 dias depois. Ele havia estado procurando por ela desde que soube do encontro fracassado com os supostos jornalistas. "Pensei que você havia morrido", disse ele claramente aliviado. "Quase morri", respondeu Helena. "Diego me traiu. Ele está trabalhando com os criminosos." "Eu suspeitava disso", disse Lucas. "Quando soube que você havia desaparecido, investiguei Diego mais profundamente. Ele tem ligações financeiras com várias das empresas mencionadas nos documentos." "Eles pegaram o pendrive", disse Helena. "Não se preocupe. Santana tem outros recursos para investigar essas pessoas. O que importa agora é garantir sua segurança." Helena olhou para Pedro, que observava a conversa silenciosamente. "Lucas, quero fazer um acordo com você e Santana. Vou ajudar vocês a expor essa rede ilegal de pessoas, mas em troca, quero proteção e ajuda para adotar Pedro oficialmente." Lucas olhou para o menino. "Ele é um dos órfãos que fugiram do sistema?" "Sim, e ele tem informações valiosas sobre como o esquema funciona." "Acredito que Santana concordará com esses termos", disse Lucas. Nas semanas seguintes, Helena trabalhou discretamente com Lucas para reunir evidências contra a rede criminosa. Pedro forneceu detalhes cruciais sobre as operações do orfanato, incluindo nomes de funcionários corruptos e famílias que compravam crianças. A operação final foi executada com precisão militar.
Santana usou seus contatos para coordenar batidas simultâneas em 12 locais diferentes, incluindo o orfanato, várias famílias adotivas falsas e os escritórios da Corporação Silveira. Diego foi preso tentando fugir do país com uma mala cheia de dinheiro. Durante o interrogatório, ele confessou tudo, incluindo seu papel na morte de Gabriel. Gabriel havia descoberto nosso esquema, admitiu Diego. Ele estava planejando entregar evidências ao Ministério Público. Não tivemos escolha a não ser eliminar a ameaça. Como vocês encenaram o acidente? Perguntou o investigador. Sabotamos os freios do carro dele. Conhecíamos a rota que ele sempre fazia para as montanhas. Quando ele tentou fazer a curva, não conseguiu parar. O fogo foi para destruir qualquer evidência da sabotagem. Helena assistiu ao interrogatório através de um vidro espelhado, sentindo uma mistura de tristeza e satisfação. Finalmente, Gabriel teria justiça. As investigações revelaram uma rede de corrupção ainda maior do que Helena havia imaginado. A Corporação Silveira estava no centro de um esquema que envolvia 3 ministérios do governo estadual, 12 empresas de fachada e mais de 20 orfanatos em 5 cidades diferentes. O Sr. Augusto, diretor do orfanato onde Pedro havia sofrido, foi um dos primeiros a ser preso. Durante a busca em sua residência, as autoridades encontraram arquivos detalhados sobre cada criança negociada, idades, características físicas e valores cobrados das famílias compradoras. Algumas crianças valiam mais que outras, explicou o investigador Ramos a Helena. Crianças mais novas, especialmente meninas, eram negociadas por valores absurdos para famílias em outros países. E o dinheiro? Perguntou Helena. Era lavado através de doações falsas para obras de caridade. A Corporação Silveira recebia isenções fiscais enormes enquanto financiava essa rede ilegal de pessoas. Mas a revelação mais chocante ainda estava por vir. Durante uma busca no escritório particular de Diego, os investigadores encontraram um cofre escondido atrás de uma estante de livros. Dentro dele, havia documentos que provavam que Gabriel não havia descoberto o esquema por acaso. Ele estava sendo investigado há meses, revelou Lucas a Helena. Gabriel suspeitava que algo estava errado e havia contratado um detetive particular para investigar as finanças da empresa. Ele nunca me contou nada disso, disse Helena, sentindo-se traída mais uma vez, porque ele estava tentando protegê-la. Gabriel sabia que se descobrissem que ele estava investigando, todos estariam em perigo. Os documentos mostravam que Gabriel havia reunido evidências por mais de 6 meses, trabalhando secretamente com um contador forense que descobriu as discrepâncias nos registros financeiros. O contador também morreu, disse Lucas sombriamente. 3 semanas antes de Gabriel. Oficialmente foi um ataque cardíaco, mas agora sabemos que foi envenenamento. Helena se deu conta de que Gabriel havia sido muito mais corajoso do que ela imaginava. Ele sabia dos riscos, mas escolheu lutar contra a injustiça, mesmo sabendo que poderia custar sua vida. O julgamento da rede criminosa se tornou o caso mais acompanhado na história da região de Valmont. Helena foi chamada para testemunhar como testemunha principal, e sua história comoveu não apenas o júri, mas toda a população que acompanhava o caso pela televisão. Pedro também testemunhou, descrevendo com detalhes perturbadores como as crianças eram tratadas no orfanato e nas famílias falsas. Sua coragem em falar publicamente inspirou outras vítimas a se apresentarem. Eles nos diziam que éramos lixo, contou Pedro ao tribunal, sua voz pequena, mas firme, que ninguém nos amaria de verdade, então deveríamos ser gratos por ter um teto e comida, mesmo que fosse para trabalhar como explorados. O advogado de defesa de Diego tentou argumentar que ele havia sido coagido pelos verdadeiros líderes da organização, mas as evidências eram esmagadoras. Gravações telefônicas provavam que ele não apenas participava voluntariamente do esquema, como havia sido um dos principais arquitetos da operação. Durante seu depoimento final, Diego tentou justificar suas ações. Eu não queria terminar com a vida do Gabriel, disse ele, evitando olhar para Helena. Ele era meu melhor amigo,
Mas ele não entendia que estava ameaçando centenas de empregos, famílias inteiras que dependiam da empresa. Famílias que dependiam de dinheiro sujo, retrucou o promotor. Dinheiro ganho com o sofrimento de crianças órfãs. O sistema estava funcionando, insistiu Diego. As crianças tinham onde morar, as famílias recebiam mão de obra, todos ganhavam. Exceto as crianças, disse Helena levantando-se na galeria. Exceto as vítimas que vocês tratavam como mercadoria. O juiz bateu o martelo para restaurar a ordem, mas permitiu que Helena continuasse. Você tirou a vida do meu marido porque ele tinha consciência, disse ela, olhando diretamente para Diego. Porque ele se recusou a fechar os olhos para o sofrimento de inocentes. E agora, você tenta justificar isso falando de empregos e economia? Diego baixou a cabeça, finalmente compreendendo a magnitude de seus crimes. As sentenças foram severas. Diego recebeu 25 anos de prisão por homicídio premeditado, rede ilegal de pessoas e formação de quadrilha. O senhor Augusto foi condenado a 30 anos pelos mesmos crimes, além de má conduta contra menores. Dezenas de outros conspirados receberam sentenças que variavam de 5 a 20 anos. Mas a maior vitória não foi legal. 6 meses após o julgamento, Helena estava no cartório de registro civil, assinando os papéis finais da adoção de Pedro. Lucas estava ao lado dela como testemunha, sorrindo enquanto observava o momento. Como se sente sendo oficialmente meu filho? Perguntou Helena a Pedro. Como se finalmente tivesse uma família de verdade, respondeu o garoto, abraçando-a. Durante o processo de recuperação das crianças resgatadas da rede ilegal, Helena havia se voluntariado como médica para examinar e tratar as vítimas. Foi quando percebeu que queria fazer mais do que apenas adotar Pedro. Queria dedicar sua vida a ajudar crianças vulneráveis. Ela havia usado sua parte da indenização, recebida da Corporação Silveira, para estabelecer a Fundação Gabriel Montes, uma organização dedicada a proteger órfãos e crianças em situação de risco. A fundação operava 3 abrigos modernos na região, com psicólogos, educadores e cuidados médicos adequados. Lucas havia se afastado do mundo do crime organizado após a operação. Com a recomendação de Santana, que respeitava sua integridade, ele abriu uma agência de investigação particular legítima, especializando-se em casos de pessoas desaparecidas e proteção de testemunhas. Sabe, disse Lucas a Helena, enquanto deixavam o cartório, quando encontrei aquele pendrive nunca imaginei que mudaria tantas vidas. Às vezes as coisas mais importantes acontecem quando menos esperamos, respondeu Helena. Durante a operação para desmantelar a rede criminosa, Helena e Lucas haviam desenvolvido um relacionamento próximo baseado em confiança mútua e objetivos compartilhados. O que começou como uma parceria de conveniência havia se transformado em algo mais profundo. Pedro, disse Lucas ajoelhando-se na altura do menino, que tal se eu te ensinar a pescar neste fim de semana? Conheço alguns lugares melhores que aquele rio onde você morava. Você vai morar com a gente agora? Perguntou Pedro com esperança. Helena e Lucas trocaram olhares. Eles haviam conversado sobre essa possibilidade, mas queriam ter certeza de que Pedro se sentia confortável com a ideia. Se você quiser, disse Lucas, mas apenas se você realmente quiser. Esta é sua família agora e sua opinião é a mais importante. Eu quero, disse Pedro sem hesitar. Sempre quis ter um pai e uma mãe de verdade. 3 meses depois, Helena e Lucas se casaram em uma cerimônia simples na igreja de São Sebastião, o mesmo local onde tudo havia começado. Pedro foi o pajem, orgulhoso em seu primeiro terno novo. Durante a cerimônia, Helena olhou para o altar onde costumava acender velas pela memória de Gabriel. Agora, ela acendia velas de gratidão, por ter encontrado justiça, por ter salvado Pedro e por ter descoberto que era possível amar novamente após uma perda devastadora. Gabriel teria ficado orgulhoso, sussurrou ela para Lucas durante a troca de votos. Ele estaria, concordou Lucas. Ele deu a vida para expor a verdade, e essa verdade salvou centenas de crianças. Enquanto Helena construía sua nova vida, os responsáveis pelos crimes enfrentavam as consequências de suas ações.
Diego não se adaptou bem à prisão. Acostumado a uma vida de privilégios e conforto, ele lutava para sobreviver em um ambiente onde sua reputação como alguém que explorava crianças o tornava um alvo constante. Outros prisioneiros tinham pouco respeito por criminosos que praticavam má conduta contra menores. Durante o segundo ano de sua sentença, Diego foi encontrado morto em sua cela. Oficialmente foi classificado como tendo tirado a própria vida, mas rumores sugeriam que outros prisioneiros haviam feito justiça com as próprias mãos. O senhor Augusto enfrentou um destino similar. Sua arrogância e recusa em admitir culpa o tornaram impopular mesmo entre criminosos endurecidos. Ele foi transferido para várias prisões diferentes após sofrer ataques repetidos, vivendo em constante medo até sua morte de ataque cardíaco 5 anos depois. Os executores que haviam tentado terminar com a vida da Helena naquela noite próxima ao rio foram condenados a 15 anos cada um. Um deles, arrependido, forneceu informações valiosas sobre outras operações criminosas em troca de uma redução de pena. A Corporação Silveira foi completamente dissolvida. Seus ativos foram vendidos e o dinheiro usado para indenizar as vítimas e financiar programas de proteção infantil. O prédio principal da empresa foi transformado em um centro de educação profissionalizante para jovens em situação de vulnerabilidade. Vários políticos e funcionários públicos envolvidos no esquema perderam seus cargos e enfrentaram processos criminais. As reformas no sistema de proteção à infância que se seguiram se tornaram modelo para outras regiões do país. Helena estava em seu escritório na Fundação Gabriel Montes, revisando relatórios sobre os novos programas de adoção responsável que haviam implementado. A organização agora operava em 12 cidades e havia ajudado mais de 500 crianças a encontrar famílias amorosas. Pedro, agora com 17 anos, entrou correndo em seu escritório. Mãe, chegou a carta da universidade. Helena sorriu. Pedro havia se dedicado intensamente aos estudos e se candidatado ao curso de Direito, com o objetivo de se tornar promotor especializado em direitos da criança. E então? Perguntou ela, fingindo suspense, embora já soubesse a resposta pela expressão radiante no rosto do rapaz. Passei, com bolsa integral. Helena o abraçou, sentindo lágrimas de orgulho. O menino assustado que ela havia encontrado naquela cabana próxima ao rio havia se tornado um jovem confiante, compassivo e determinado a fazer a diferença no mundo. Lucas entrou no escritório alguns minutos depois, carregando uma menina de 3 anos nos braços. Como foi a consulta médica da Sofia? Perguntou Helena. Perfeita, respondeu Lucas. A pediatra disse que ela está se desenvolvendo normalmente. Nenhum sinal dos traumas que sofreu antes. Sofia havia sido resgatada de uma das últimas operações da rede ilegal. Seus pais biológicos haviam morrido em um acidente e ela estava sendo preparada para ser negociada quando a polícia interveio. Helena e Lucas a adotaram 6 meses depois, dando-lhe o amor e cuidado que toda criança merecia. Pedro passou na universidade, anunciou Helena. Sabia que passaria, disse Lucas, batendo no ombro do rapaz. Estamos muito orgulhosos de você. Naquela noite, durante o jantar em família, Pedro fez um anúncio. Quero mudar meu nome oficial, disse ele, para Pedro Gabriel Ferreira Montes. Helena ficou tocada. Tem certeza? Absoluta. Gabriel deu a vida para nos proteger. Quero honrar sua memória levando seu nome. Lucas assentiu, aprovando. Acho que ele ficaria honrado. Enquanto colocava Sofia para dormir naquela noite, Helena refletiu sobre a jornada extraordinária que sua vida havia tomado. Começara com uma tragédia terrível, a morte de Gabriel. Mas havia se transformado em algo belo e significativo. Ela havia perdido um marido, mas ganhado uma família maior. Havia enfrentado criminosos perigosos, mas salvado centenas de crianças. Havia descoberto traição de pessoas próximas, mas também encontrado amor verdadeiro novamente. Obrigada, Gabriel, sussurrou ela, olhando uma fotografia dele na mesinha de cabeceira. Por ter sido corajoso o suficiente para lutar pela justiça, por ter tornado possível salvar todas essas crianças.
Na manhã seguinte, Helena estava novamente na igreja de São Sebastião, mas desta vez não para chorar pela perda. Ela acendia velas de gratidão pela família que havia encontrado, pela justiça que foi feita e pelas centenas de crianças que agora tinham esperança de um futuro melhor. Quando saiu da igreja, viu um homem jovem sentado nos degraus da entrada. Ele parecia perdido, com roupas gastas e aparência de quem havia passado a noite na rua. Helena se aproximou dele, sentindo um déjà-vu poderoso. "Está precisando de ajuda?" perguntou ela. O homem olhou para ela com olhos desesperados. "Minha irmã desapareceu há 3 dias. Ela tem apenas 16 anos. A polícia diz que provavelmente fugiu de casa, mas eu sei que algo aconteceu com ela." Helena se sentou ao lado dele nos degraus da igreja. "Como se chama?" perguntou ela. Marcos Silva. "Marcos, meu nome é Helena, e eu conheço alguém que pode ajudar você a encontrar sua irmã." Enquanto discava o número de Lucas, Helena sorriu interiormente. A vida havia lhe ensinado que, às vezes, os encontros mais casuais podem mudar tudo. Um simples ato de bondade, dar um paletó a um mendigo, havia desencadeado uma série de eventos que salvaram centenas de vidas. Talvez este fosse o início de outra jornada de justiça e redenção. A história de Helena nos ensina que a verdadeira coragem não está na ausência do medo, mas na escolha de fazer o que é certo, mesmo quando estamos aterrorizados. Um gesto simples de compaixão, doar o paletó do marido falecido a um estranho necessitado, revelou uma conspiração que destruía vidas inocentes e permitiu que a justiça finalmente prevalecesse. Gabriel não morreu em vão. Sua investigação corajosa, mesmo custando sua própria vida, salvou centenas de crianças de um destino terrível. E Helena, transformando sua dor em propósito, garantiu que o sacrifício dele tivesse significado duradouro. Às vezes, quando tudo parece perdido, quando a injustiça parece triunfar, é importante lembrar que a verdade sempre encontra um caminho para a luz, e que cada ato de bondade, por menor que pareça, pode ser a fagulha que inicia uma transformação extraordinária no mundo.